Boa noite a todos. E hoje estamos mais um dia da nossa do nosso seminário de formação permanente online e temos o prazer de receber Elizabeth Siqueira, colega da seção Nordeste e também membro da comissão científica, e vai abrir a tríade do infamiliar, porque nós estamos trabalhando, como vocês sabem, com tríades, né? Feminino, ou, desculpem, infamiliar e feminino, que é uma coisa só, o tema do encontro, sonhos e a questão da pandemia. Então, hoje a gente vai começar uma série de 3 com Elizabeth Siqueira, que intitulou a sua fala Furor Íntimos, o infamiliar do supereu feminino. Conforme vocês viram no cartaz. Então, nós vamos ter, como sempre, uns 30 a 35 minutos da apresentação do tema, para em seguida abrir uma conversação. Então, Elizabeth, a palavra é sua. Ok, obrigada, Analícia. Então, boa noite a todos. Desde já, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Quero agradecer também o convite das colegas Sônia Vicente e Analícia Calmon, que me deram essa oportunidade de, mais uma vez, compartilhar com vocês um momento de interlocução. Trabalhar com os colegas da Seção Bahia tem uma grande importância para mim, pelo lugar que vocês ocupam na minha formação. E como a Analícia já antecipou, hoje eu me dirijo a vocês como participante da comissão científica do 23º encontro, que tem por tema o feminino e familiar, dizer o indizível, que será realizado em março do próximo ano, a partir de Salvador. Eu digo a partir porque não sabemos ainda se será presencial, como é que será, né? Então, o eixo 2, do qual eu faço parte, juntamente com as colegas Fernanda Ottoni e Ana Lúcia Luterbar, tem como tema de trabalho o gozo feminino ou o gozo como tal. E foi seguindo nessa direção que preparei esta intervenção, que intitulei, não é, Furor Últimos, Íntimos Hostis, como está no cartaz, o infamiliar do supereu. Eu tomo, então, como ponto de partida das minhas reflexões, deixar clara de que perspectiva eu as abordarei, a saber, a ideia de que o supereu feminino, no sentido da surmoitié, supermeutade, como Lacan o nomeou no aturdito, é um grande infamiliar em seu sem limites. E escolhi tomar como porta de entrada o Tratado do Amor Cortês de André Capelão, e dele recolhi 3 citações por me parecerem capazes de sinalizar minhas trilhas. A primeira delas é de São Jerônimo, quando ele diz: o amor das mulheres está próximo da loucura. A segunda é de Hildeberto de Lavardin, que não deixa por menos quando diz: a mulher é um fogo voraz, suprema loucura, inimigo íntimo, furor últimos, íntimos hostis, é a tradução, então, aqui do título de onde eu recolhi, que ensina e aprende tudo o que pode prejudicar. E, finalmente, Etienne de Fourgère, que diz o seguinte: por Helena, Troia ardeu. Agora, farei uma breve introdução e iniciarei dizendo que Melanie Klein
introduz em sua teorização a presença de um supereu materno particularmente severo nas mulheres. O Édipo precoce produz um supereu materno primitivo que emerge da identificação materna sádico-anal. Na menina, o peso do supereu materno torna o supereu feminino muito mais cruel pela presença do componente sádico que entra em jogo. As mulheres não só têm um supereu, como também esse é muito mais severo e, por isso, incrementa sua capacidade de renúncia e de autossacrifício. Algumas mulheres, por amor, se sacrificam a ponto de se anularem ou até desaparecerem. Apesar de sua emancipação, as mulheres continuam a se sacrificar. A verdade é que elas não existem somente nos mitos e nas lendas. Elas estão por todos os lados. Estão mesmo ao nosso lado. Sacrificar é uma palavra que vem do latim sacrificare, sacrum facere, fazer um ato sagrado. A mulher que se sacrifica anula-se a si mesma pelo sacrifício a quem seu ato é dedicado e, com isso, introduz o desmedido na relação. O mestre a quem se sacrifica é uma hidra de muitas cabeças e que não se deixa saciar. O supereu obsceno e feroz, proposto por Lacan como empuxo ao gozo, corresponde muito mais a esse modelo kleiniano do supereu arcaico materno do que ao modelo freudiano do supereu edípico paterno, herdeiro do complexo de Édipo. Para Freud, o supereu não é simplesmente um resíduo das primitivas escolhas objetais do isso. Ele também representa uma formação reativa enérgica contra suas escolhas. Seu objetivo é recalcar o complexo de Édipo. Desempenha uma severa dominação sobre o eu, sob a forma de consciência moral ou sentimento de culpa. O supereu retém o caráter paterno, que é a fonte do seu poder dominador, e apresenta-se como um imperativo categórico e interditor: você não pode. Curiosamente, o medo da morte é algo presente na relação entre o eu e o supereu. O eu, a ele se abandona porque se sente odiado e perseguido pelo supereu, ao invés de se sentir amado. Lembrando que para o eu, viver significa o mesmo que ser amado. Ser amado pelo supereu como representante paterno. Esse medo da morte equivale ao medo da consciência moral fomentada pelo temor da castração. O supereu preenche a mesma função de proteger e salvar que em épocas anteriores fora preenchida pelo pai e posteriormente pela providência ou destino. Para Lacan, no entanto, o feminino toma outro valor do que simplesmente a falta fálica. O masoquismo deixa de ser um modo de gozo próprio da mulher. O gozo feminino fica fora do campo do ter fálico, o que o leva mais longe no caminho da devoção do amor. O ser da mulher é suplementar a respeito do significante fálico, ou seja, o gozo fálico é homeomorfo ao registro do sujeito,
ao passo que o gozo outro não o é. Em toda mulher, a luta é travada entre o que ela é como sujeito e o que ela é como outro. Sempre que eu estiver aqui falando outro, é no sentido do grande outro, dessa alteridade absoluta. E um exemplo disso são as místicas que sonham abolir-se no outro divino e que desejam irremediavelmente oferecer um parceiro humano a esse gozo sem outro, ou seja, aqui no sentido de sem lei. Dois conceitos vinculam-se com esse gozo: o empuxo à mulher e o supereu feminino. A saber, o empuxo à mulher é ser a mulher que falta aos homens ao modelo de Schreber. E o segundo é o ser tudo para um homem. O ser o outro para um homem, que convocado ao gozo pelo gozo feminino, responde como outro do outro. Porém, esse ser tudo para um homem tem como avesso a supermeutade, ou surmoitié, como Lacan a chamou no seminário Aturdito, e cuja tradução para nós é supermeutade. Destacamos agora que o campo lacaniano é o campo do gozo e que esta é a hipótese lacaniana, assim como a hipótese freudiana é o inconsciente. Nesse sentido, podemos dizer que o gozo feminino é o que faz furo no simbólico, que escapa ao significante e, obviamente, como tal, não pode ser significantizado. Na medida em que está no mais além do inconsciente estruturado como linguagem, exprime-se mais além do fechamento fálico, e esse gozo é agenciado pelo supereu. Aqui, vale lembrar com Henrique Laurent, num texto que ele escreveu para um livro organizado por Clotilde Leguil, que se chama Subversão Lacaniana das Teorias de Gênero, que Lacan parte dos gozos no plural. Para ele, uma mulher quer gozar do corpo do seu parceiro para recuperar o órgão fálico como significante que ela extrai dele. Mas o órgão fálico, ao invés de fazer cópula, ele obstaculiza e localiza. Lacan, no âmbito do Seminário 20, sempre sublinhou que o gozo da mulher não se localiza em um órgão, mas que é um acontecimento de corpo, a exemplo de Santa Teresa d'Ávila. Então, Lacan parte do princípio que a psicanálise tem a ver com o gozo numa dimensão imperativa. Isso se experimenta e isso se exige. O supereu é um imperativo de gozo que, por sinal, não tem muito a ver com os signos do sexuado, ou seja, aí os caracteres sexuados do corpo são secundários. Portanto, esse gozo do corpo não depende desses traços. Rose-Paul Vansanguerrat, em um artigo escrito na revista La Cause du Désir, de número 103, se pergunta se não devemos supor que no apelo aos sem limites, ao novidade sempre requeridos pela civilização, se aí não haveria o apelo a um supereu de gozo, liberado do supereu edipiano e mesmo do supereu materno kleiniano. Ela nos esclarece que está se referindo ao supereu feminino, aquele que Lacan chamou de supermeutade na prosopopeia do Aturdito. Só para relembrar nossa memória,
refrescar, melhor dizendo, nossa memória, a prosopopeia é uma figura de linguagem que é usada sempre para tornar mais dramático a comunicação e significa atribuir aos seres inanimados características de seres animados ou atribuir características humanas a seres irracionais. E é isso que Lacan faz com a esfinge, como podemos comprovar no Aturdito. A esfinge, diz ele lá, convoca o homem a se fazer igual a Tiresias, ou seja, a se castrar, a ser como as mulheres e a quebrar a corrente da norma fálica. Segundo Vincent Guerrard, isso não fica sem consequências. Algumas delas, citado por ela, são a idealização, a difamação, o menosprezo, chegando até a violação, que rompe com a delicadeza cortês da sexualidade animal, como diz Lacan, citado pela autora. Éric Laurent, em Posições Femininas do Ser, foi quem muito me ajudou a me aproximar do enigma, do não todo, novo quantificador com quem a supermeutade tem tudo a ver. Segundo ele, Lacan operou na psicanálise uma revolução ética quando afirmou que se o supereu é perigoso, não é porque proíba, mas porque força a gozar. E ele é assertivo quando afirma que o supereu feminino enuncia o empuxo ao crime particular. O supereu feminino convida o homem a converter-se em mulher, em um homem morto, ou seja, num amante castrado. Essa exigência do sujeito feminino é uma exigência de gozo, porém, de um gozo completamente diferente do gozo fálico. Do lado Tiresias, a demanda é: seja tudo para mim, como eu sou para você. O Aturdito, continua Laurent, nos dá a fórmula da posição feminina como enunciando um supereu, que é um chamado de satisfação, e aqui ele segue Lacan no Aturdito. Você me satisfez, tomenzinho. Isso é um neologismo de Lacan, que no texto original está petit homme, mas que está traduzido para nós dessa forma. Você me satisfez, tomenzinho. E isso marca a presença do gozo, ao qual só se pode responder ouço. Jouir, em francês, que tem uma assonância maravilhosa, porque indica também gozo. Ouço, essa é a tradução do Seminário 20, mas em francês, jouir é a mesma, tem homofonia com gozo. Eu insisto em lembrar que para Lacan, no âmbito do Seminário 20, o supereu é um mandato que enuncia uma ordem de gozo. Goza mais e mais, indefinidamente, até a morte. Porém, quem adentrar num gozo sem freio, encontrará o horror da voz que pronuncia: você me satisfez, que é a voz do supereu. Este supereu que clama por igualar-se a esse gozo não simbolizado e que não é nada fácil de enfrentar, como nos mostram diversos depoimentos de passes de alguns aéis. Foi justamente esse chamado ao gozo que Lacan chamou de supermeutade, surmoitié. Eu vou insistir em alguns pontos porque são essenciais. E é precisamente o chamado dessa supermeutade que encarna os poderes da pulsão de morte. Sua convocação visa a reabsorção no parceiro e demanda-lhe: faça-se outro para mim. Canto de sereia, convocação a submergir engolfado
em águas turvas e impossíveis de serem navegadas por quem não dispuser de uma estratégia de navegação, tal qual Ulisses entre Scilas e Caríbides. Mas que carta é essa? Quem a dispõe? E aqui eu vou entrar um pouco na questão analítica, no manejo da transferência, quando um analista se vê diante desse chamado da supermeutade. Então, eu parto de uma questão. Qual deve ser a resposta do analista no chamado do gozo? Ao chamado, aqui eu cito Lacan, no Aturdito, da supermeutade, sur moitié, que não se superioiza sur moite tão facilmente quanto a consciência universal, como Lacan chama os homens. Laurent, seguindo Lacan no Aturdito, nos lembra que se há de restaurar a relação com a falta no outro, ou seja, com S de abarrado, nesse sentido, S de abarrado, a saber, a relação com a inconsistência, com o indemonstrável, com o indecidível, com a incompletude do outro. Portanto, perante a supermeutade, o que se há de fazer é refutar, inconsistir, indemonstrar, indecidir seus ditos. Logo, a resposta deve ir na direção de que não há outro do outro. Do lado Tiresias, que demanda, seja tudo para mim como sou para ti, responder de tal forma a dizer que não há última palavra. Essa palavra que conviria a esse canto de sereia, exigência do chamado feminino, simplesmente porque há uma decalagem estrutural entre o dito e o dizer. Ela não há por isso. Reenviar esses ditos na direção do não há outro do outro, na direção de a última palavra sempre escapa como num tonel das Danaides. Isso porque já sabemos que esse gozo é uma exigência superegóica que deve ser freada, porque as mulheres podem amar apaixonadamente o nada, e esta é uma zona para a qual todas as mulheres podem ser empurradas em sua relação com o homem e serve para que se veja outra para si mesma. Porém, se ela se vir assim, estará diante de uma paixão mortífera que pode arrastar tudo até o limite da morte, tal como Medeia e Isée, personagem de Partage de Midi de Paul Claudel. Elas e tantas outras nos mostram que quem quiser se meter a gozar sem limites vai rapidamente se encontrar com o horror. A voz que emite, você me satisfez, é o super-eu, que convida a igualar-se a este gozo não simbolizado, que, como eu já disse, não é nada fácil de enfrentar. O psicanalista deve enfrentar com o seu discurso, com o discurso do analista, não com o discurso do mestre, da histérica, nem da universidade, mas com o discurso do analista, do lugar de ar, sem temor nem tremor, essa originalidade da posição feminina, porém, sem jamais esquecer que os convites da supermeutade encarnam os abstratos poderes da pulsão de morte. Por isso, Lacan nos deixou no Aturdito a tarefa de descompletar, refutar, inconsistir, indemonstrar, indecidir, a partir do existe das vias do seu dizer. Está na página 469 do Aturdito. Ao que eu acrescentaria, mas sempre delicadamente, para que ali onde estava esse outro gozo, advenha algo do sujeito. Resumindo, destacando que
O chamado da supermeutade tem por ideal a reabsorção no parceiro, no partener, donde ou se consegue refutar, inconsistir, em demonstrar, em decidir, ou se fará prisioneiro, a saber, nos cárceres do gozo, parafraseando Millet. Prossigo, lembrando-lhes que a mulher lacaniana, longe de ser impedida de seguir o caminho da feminilidade pelo fato de ser privada do falo, como era a mulher freudiana, encontra-se numa posição de maior aproximação com o gozo, precisamente aí onde, ao contrário do homem que se encontra embaraçado nesse campo do gozo e do desejo, justamente pelo fato da detumescência do órgão. Eu lembro ainda que o amor é o nome do gozo feminino. Amor que convoca a mulher a satisfazer o desejo do homem, a ponto de chegar a se afundar numa despossessão de si, de um amor narcísico. Nesse ponto, o amor mantém uma estreita e tenebrosa relação com esse gozo enigmático. O que interessa à mulher é o desejo do outro e não o objeto. É a idealização que aí está em jogo como idealização do amor. A exigência de ser única, de ser tudo para o outro, é uma posição louca. É nada mais, nada menos do que querer gozar, como ensina Lacan no Seminário 20. Millet, em seu seminário Os Usos do Lapso, nos relembra da afinidade entre a mulher e o supereu. Ele nos diz que podemos nos surpreender com isso, porque o que é mais conhecido é a secular história da submissão feminina. Porém, insiste Millet, a ditadura do lar também existe e proclama que entramos na era da feminização do mundo e prognostica que veremos combates entre mulheres. Eu darei mais uma vez a palavra a Éric Laurent, que, ao meu ver, resumiu numa só frase o cerne disso que viemos desdobrando. Para ele, o ser mulher é sempre um suplemento, uma invenção que as palavras não alcançam dizer. Na tentativa de nos aproximarmos um pouco mais do infamiliar do gozo feminino, recorrerei aqui a uma breve leitura da peça de Paul Claudel, Partage de Midi. Mas antes de entrar diretamente nela, eu quero começar com uma citação que eu extraí de um texto de Millet chamado Uma Partilha Sexual, publicado na opção lacaniana online de número 20. Na passagem, quando Millet diz: a verdadeira mulher lacaniana, aquela que está atrelada ao ilimitado, é a perdida. Então, como eu disse a vocês, nessa tentativa de me aproximar desse tema bastante complexo, do infamiliar, do gozo feminino, eu encontrei uma inspiração em O Mistério do Corpo Falante, de Araceli Fuentes. Ela refere e faz uma análise da obra de Paul Claudel, uma peça de teatro, Partage de Midi, referida por Lacan no Seminário 8, A Transferência, onde ele diz que é preciso fazer justiça a Claudel, que em Partage de Midi fez uma mulher, Isée, que não ficou nada mal. Lacan diz o seguinte: aquela ali se parece com o que é a mulher, personagem que, a meu ver, se enquadra no que situa nessa citação que eu fiz de Millet, como uma figura feminina, vítima do absoluto.
Vale também lembrar que esse texto, essa peça de Claudel também já foi analisado por Colette Soler. Eu farei então um resumo do que elas dizem e também acrescentarei alguns pontos, a fim de, como já disse, através da literatura, deixar mais claro o que significa para uma mulher ver-se aspirada por este gozo outro. A protagonista de Partage de Midi é uma jovem mulher de nome Zé, que de saída já anuncia que tem uma tentação. Tal tentação evoca o que pode ser para a mulher a convocatória desse outro gozo, infamiliar em sua essência, que a infinitude apadrinha o gozo feminino. Partage de Midi, segundo a autora citada, é uma obra sobre o impossível do amor, que não é a mesma coisa do amor impossível. A protagonista Zé, ela é casada e mãe de 2 filhos e que tem relação com 3 homens. O primeiro é Decis, seu marido. O marido sempre ocupado, que a deixa só. A quem ela implora não deixá-la por conta própria, mas que ele não dá ouvidos e parte em busca de fazer fortuna. O segundo é Amalric, o homem de um primeiro encontro faltoso. É o homem realista e ateu, que recebe mais do que dá. No primeiro ato, Izé, brincando a sério, lhe diz: aprenda uma coisa das mulheres, a Amalric. A que se dá como se deve, forçará que seja aceita. Ela se dá a você. Mas o que é que ela recebe em troca? Ao que ele responde, Amalric: tudo isso é muito sutil para mim. Diabos! Imagine se fosse necessário que um homem se preocupasse com a mulher o tempo todo, para saber se deu na medida certa o afeto que merece Germana ou Petronila. Paciência. Resumindo, o que ele diz é: eu sou homem. Há ainda um terceiro homem, Mesá, que quer ser religioso, dedicar-se a Deus, mas que encontra uma de suas faces em uma mulher. E Zé, quem é ela? É o próprio Claudel que a apresenta no seu prefácio da seguinte forma: ela é alguém sobre a testa de quem está escrita a palavra mistério, que ele grafa toda em maiúsculo, toda em caixa alta. Ela é a possibilidade de algo desconhecido, um ser secreto e carregado de significações. Um ser secreto de si mesmo, ignorado, de si mesmo ignorado, que postula uma intervenção exterior, sua realização. E o que é que ela quer? Ela tem marido e filhos, se diz feliz, mas o desenrolar da peça nos mostra outra coisa, nos mostra que não é bem assim. Essa é uma fala de Zé que eu vou apresentar agora. Ele está satisfeito. E você, senhor Mesar? Eu, diz ela, eu não estou satisfeita. Fiquem aqui comigo. Cis, vá buscar minha poltrona. Ela se dirigindo ao marido. Traga também meu leque e minhas almofadas. Traga minha necessaire de unhas, meu livro e meus sais. Isso é tudo. No segundo ato, ela implora ao marido que não a deixe só, porque ela não se garante. Ela diz isso a ele: não esteja muito certo de mim. O que ela lhe pede é que ele a proteja de si mesma. Ele não lhe dá ouvidos e parte. E ela pede nos seguintes termos: que tu me abraces e que eu te sirva, que tu me serres et que je te sers. Em francês, tem uma belíssima homofonia. Izé trai 3 vezes e trai cada um deles. No ato 2, ela trai o marido estúpido que não alcança nada. Ela o trai com Mesá, o homem do absoluto, que ela separa de Deus. No ato 3, ela está com Amalric, que a separou de Mesá, e a quem ela trai por sua vez. Deixa-o vagando, volta para Mesá, e depois para a morte, que é uma presença constante como contraponto do amor. A tentação de Izé é a tentação do absoluto do amor louco, de um amor tão total,
que ao não tê-lo é melhor a morte. Ela diz a Mesá: tu sabes que eu sou uma pobre mulher. A mulher que há em mim não pode deixar de te responder. E o que se segue é a exaltação do amor até a morte. E Izê eleva o amor à dimensão do absoluto. Aqui, segundo Fuentes, não se trata do amor místico, mas de uma mística do amor que chega até onde Deus se retirou. É a tentação do amor total, absoluto e irrespirável. Essa é a cara deletéria da tentação de Izê. Uma fala de Izê: compreenda de que raça eu sou, diz ela, porque uma coisa é malvada, está louca, porque ela é ruína e a morte, minha perdição e a de todos. Não é uma tentação que apenas posso resistir. Eu rezo para que essa tentação não me assalte. Isso não é uma simples convocação do amor. É a tentação do nada por excelência. É a fascinação do abismo inumano, um Heimlich, aparentado com a morte, que rompe todo o laço humano, que apaga os homens a quem ama e mesmo os filhos a quem abandona e os deixa à morte. Na verdade, ela abandona tudo em nome de uma vertigem abissal pelo absoluto, cujo nome é gozo. Ela não simplesmente trai um objeto trocando por outro. Na verdade, ela trai todo e qualquer objeto que responda à lógica do ter e da falta em troca do gozo abissal. Eu vou concluir essas reflexões com uma passagem final e uma fala de Izê. Ela diz o seguinte: ó meu Deus, eis-me aqui sorridente, buliçosa, desenraizada, o dorso pousado sobre a própria subsistência da luz, como sobre a asa por baixo da onda. Ó Mesá, eis a partilha da meia-noite, e eis-me pronta para ser liberada. O signo, pela última vez, desses compridos cabelos desalinhados no vento da morte. Para vivificar um pouco nossa conversação de hoje, vou trazer uma brevíssima vinheta clínica e que fique aí subentendido de alguém que se encaixa muito bem nessa descrição que eu trouxe até agora, para trabalhar um pouco que eu anunciei, qual que seria o manejo da transferência e por parte do analista. Então, se trata de uma mulher que, numa sessão, chega ao meu consultório verdadeiramente desvairada, descabelada, chorando e se batendo, mas batendo para valer. Eu digo-lhe que se batendo não, que seria melhor conversarmos, mas que antes disso eu a convido para ir à copa comigo, para fazermos juntas um café para nos aquecer. Aquecer. Jamais acalmá-la. Não falem acalmá-la, porque se assim o fizesse, eu cairia naquilo que Lacan, na página 826 dos Escritos, em Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo, chama de queda numa banalidade educativa. Seguindo, optei pelo que ele chama de uma vacilação calculada da, entre aspas no texto, neutralidade do analista, que, segundo ele, pode valer para uma histérica mais do que todas as interpretações. Porém, ele nos adverte do risco de, diz ele, transtorno enlouquecido, que disso pode resultar. Não foi este o caso, porque não houve rompimento. Para concluir essas observações e passarmos a nossa conversação, eu vou citar para vocês uma passagem do mesmo texto que está nos Escritos, quando Lacan diz o seguinte: esta observação não constitui, é claro, um conselho técnico, mas uma visão aberta para a questão do desejo do analista, para aqueles que de outro modo não poderiam ter ideia dela. Como deve o analista preservar para o outro a dimensão imaginária de sua não dominação, de sua imperfeição necessária. Eis o que é tão importante estabelecer
quanto o fortalecimento nele voluntário de sua insciência, quanto a cada sujeito que vai procurá-lo em análise de sua ignorância sempre renovada. Eu encontro essa passagem do primeiro tempo do ensino de Lacan em consonância com o que ele nos indica no ator dito, descompletar, refutar, inconsistir. E eu paro por aqui para juntos avançarmos numa conversação sobre um tema que cada dia mais nos tem desafiado a dar provas de que somos analistas, que não recuamos diante das novas faces da histeria, rígidas, hardes, e de que somos daqueles que, com um desejo decidido, não recuamos perante os desafios clínicos da época. Obrigada. Obrigada a você, Beth, porque você fez uma pesquisa imensa e muito consistente, percorrendo várias passagens de Lacan, do primeiro ao último, recheada por obras literárias. Então, muito consistente, e você vê o quanto a gente precisa de se respaldar para simplesmente convidar um analisante para tomar um café. Né? Como é essa vacilação calculada, não é, de fato, como você falou, um princípio educativo, não tem nada a ver, é de outra ordem. Então, a gente vai começar o debate. Eu queria avisar o seguinte, eu estou com a parte das mãozinhas levantadas, Marcelo está com o chat e Rogério com o chat, Marcelo com as perguntas. Muitas pessoas não sabem levantar a mão pelo Zoom. Então, é suficiente que desmutem o microfone, porque aparece aqui, e aí eu posso chamar na medida que aparecerem quem quiser falar. Além disso, tem as perguntas pelo chat e pelo YouTube, que estão com o Marcelo, e a gente vai conversando. Por enquanto, aqui não tem nenhuma mão levantada, nem microfone desmutado. Então, vamos ver o que é que tem no chat. Rogério? Não, no momento ainda sem perguntas, Analice e Elizabeth. Certo. Marcelo, alguma coisa no YouTube? Não temos perguntas, temos só agradecimentos, parabenização pela fala da Elizabeth. Mas aqui agora surgiu a mãozinha de Gleice. Gleice, pode falar. Desmute aí o microfone e pode falar. Oi, Beth. Eu queria... Oi, Gleice. Primeiro, boa noite. Estou muito contente de estar aqui com vocês, com os queridos amigos da Bahia, né? E podendo escutar a Elizabeth também, que é a nossa colega da Seção Nordeste. Muito linda, assim como a Analícia disse, o seu trabalho é lindíssimo, né? Você fez um esforço enorme sobre um tema bastante difícil, e principalmente sobre o texto de Lacan, que é muito difícil, que você também se apoiou no Laurent, né? Que é o Itourdi. E eu queria fazer só algumas marcações do que o seu texto me impactou, principalmente no que diz respeito quais as consequências clínicas que a gente pode tirar do seu texto, né? Sim. E eu achei super interessante porque a gente hoje em dia está às voltas aí com a histeria, que a gente nomeia de histeria rígida, né? Com comportamentos que eu acho que tem tudo a ver com isso que você traz, né? E, ou seja, comportamentos que estão relacionados à pulsão de morte, relacionados ao crime, relacionados ao excesso, ao gozo, né? E mais ainda, né? Na relação com seus parceiros, né? Parcerias amorosas que são completamente desastrosas. Tem um núcleo de pesquisa sobre o feminino, que trabalhando bastante sobre isso, e a gente pode ver essa grande dificuldade de conseguir tirar essas mulheres dessa posição, desse amor sacrificial, mas que é um amor sacrificial, tanto no sentido de que ela abre mão de tudo que ela tem,
mas que também a leva, a empurra ao crime. Então, quantas mulheres a gente vê na mídia, né? E você se pergunta como é isso. E que é exatamente por conta dessas parcerias amorosas, né? Que incitam a essa criminalidade. E aí eu peguei algumas referências, tanto do texto do Lohan, enquanto você estava falando, e também do Turdi, e queria só dizer, pontuar alguma coisa relacionada exatamente à clínica. Ou seja, o que o Millet nos ensina, que você traz no seu texto de forma muito linda e muito clara, é que, na verdade, o super-eu, né, ele é perigoso não porque ele proíbe o gozo, mas exatamente porque há esse impulso ao gozo, né, que a gente vê principalmente em relação às histéricas, mas também não só em relação às histéricas, né, a gente vê também na psicose, outra forma hoje, né, de crimes na psicose, como também na neurose obsessiva, né, outros comportamentos onde esse gozo está, esse excesso está aí, né, no primeiro plano. Então, eu queria marcar, a partir da sua fala, e tirar uma consequência, e pegando uma frase de Lacan, que Lohan também coloca no seu texto, né, nesse texto aí que você nomeou, que é Posições Femininas do Ser, né, onde ele se pergunta, né, Lacan se pergunta, e Lohan também, né, que a única defesa frente ao gozo não seria, então, o proibido, mas o desejo. Né? Então, aí a gente exatamente articula essa questão quando você termina chamando, convocando aí a nossa posição ética enquanto analista, como lidar com isso na clínica, exatamente, né? O antídoto é o desejo do analista e o desejo da emergência, do desejo do sujeito, que vai fazer, né, barreira frente a esse gozo aí. Então, eu agradeço muito porque aprendi muito hoje com você. Obrigada, Beth. Quer dizer alguma coisa, Beth? Sim, eu quero agradecer muito a leitura, como você escutou, Analice, aí, achei ótimo, e você começa logo apontando aí o ponto exatamente da clínica, que é preciso todo um respaldo para convidar um analisante para tomar um café, não é? Algo de uma banalidade, de uma simplicidade, mas que dentro do contexto de uma relação analítica sob transferência, se trata muito mais de um ato, né? E não se trata nem de ensaio e erro, nem de vontade, nem educativa, nem de proteger, mas de poder, de alguma forma, criar ali no minuto que nós temos alguma coisa que possa fazer um limite no sentido matemático do termo, não limite no sentido imaginário, mas alguma coisa que possa grampear um desenfreamento que vinha na situação, tendendo a ir para o infinito. Então, agradeço muito. Agradeço muito, Gleice, a você também, seus comentários, as articulações que você faz, sublinhar de como eu tentei aí pensar nas consequências clínicas aí do super-eu, não é? E você lembrar muito bem aí a questão dos crimes femininos, né? E que tem por tema aí essa questão do amor, né? E você extrai também a partir do... você retoma aí uma parte que eu acho ótima do texto de Lohan, quando ele diz que o risco do super-eu não é proibir, mas é o impulso ao gozo, não é? E aí você toma a questão de que em nenhum momento nada nos levaria muito longe se diante de uma situação clínica dessa, se fosse aí do lugar de uma autoridade, ou mesmo querendo atuar em nome do pai, com alguma proibição, alguma coisa nesse sentido aí, que não se trata mais de exatamente, foi o que me ocorreu naquele segundo, de que alguma coisa pudesse ser feita ali, que convocasse alguma coisa do sujeito. E de fato não houve nenhuma consequência desastrosa, como Lacan indica que pode haver, mas a partir daí houve sim um giro na transferência.
Houve um giro na forma como essa pessoa me tratava, que era de uma forma muito brusca, muito grosseira, e a psicanálise não serve para nada, você não sabe de nada, isso não me ajuda em nada, isso aí. Eu não gosto disso, de psicanalista, com essas conversas, e uma coisa aí muito forte, que realmente houve alguma coisa que, do ponto de vista da transferência, que nos possibilitou de poder avançar um pouco mais no sentido de uma historização. Rogério, alguma coisa? Eu queria aqui conversar com a Beth. Sim. Pode ser? Pode. É porque vocês começaram pelo final, pelo caso clínico, que realmente é o que move a gente. E você, no seu texto, o tempo todo, você joga muito com a homofonia. Sim. Né? Então, nesse caso em que uma mulher, né, chega ao consultório, né, no impulso ao gozo, né, tomada totalmente, né, se batendo, né, se batendo, expondo uma experiência de gozo corporal sim, sem limite. Sim, se trata disso sempre. Me pareceu, escutando clinicamente, que você faz uma proposta a ela acrescentando um significante. Sim. Porque quando a mulher está, né, absolutamente tomada por esse gozo, ela não tem um significante que diga do ser dela. Sim. Né? Ela está totalmente desarvorada. E você a convida para um café, né, que vai aquecer. Eu escutei que um significante aquecer foi um significante de que aquecer alguma coisa. Vamos tomar um café para né, serviu para ela que naquele momento ela seria algo. Então, dentro de uma frase que você fala, né, do gozo, que é uma exigência superegóica, né? E porque as mulheres são absolutamente apaixonadas pelo nada, elas são tomadas por esse nada, porque não tem esse significante, oferta a ela o significante e dá a possibilidade dela ser algo. Sim. Vamos tomar um café para aquecer. Aquecer. Gostei, viu? Alguma coisa. Sim. Eu acho que aí é que se produz essa mudança na transferência. Sim, né? certamente, Sônia. Que você já não é a senhora K dela, né? Aquela que tem, mas ela vai poder ser algo, dizer algo de si. Isso. E sair desse torpor que ela está, desse apaixonamento por esse nada. Por não nada. Sim. Realmente, com essa pessoa se trata de um impulso ao nada mesmo. Achei incrível a sua leitura. Eu confesso que no momento do ato eu não pensei, eu não tive essa escuta, mas eu acho que a sua leitura é absolutamente importante. Aí tem tudo a ver, né? Até porque Lacan diz que diante do gozo e da questão aí, quando se trata desse impulso ao gozo sem limites, no sentido da supermeutade, a intervenção vai aí pela homofonia, também pela, né, por toda essa a questão de poder se utilizar aí, né, dessas sonoridades da palavra para operar com alguma coisa, né? Isso. Para operar. Possibilidade de uma nomeação nominável. Isso. Eu acho que isso é ótimo, você diz. Aí é quando é o analista que oferece um S1, não é? Que pode aí nomear alguma coisa que até então não
desse nominável mesmo, faz aí uma oferta, né, que pode, quando o aquecer, não é? E aí, eu diria, com 3 pontinhos, porque aí ela que vai no trabalho analítico, sob transferência, não é? Chegar a isso, que é que pode ser outra coisa, que não essa coisa desvairada, esse desmedido do gozo, que na vida dela é por aí mesmo, em tudo o que faz, em todas as relações e de um modo geral. Sim. Esses 3 pontinhos, Beth, no seu título, estão entre o furor e o íntimo. E o íntimo, legal. Então tem a ver, não é, com isso que a gente... Isso. Olha, eu tenho 2 inscrições aqui, mas eu quero dar, que é Cristina e Jordã, mas eu quero antes dar uma passadinha no YouTube. Certo. Marcelo, Rogério, YouTube. Alô, você quer falar algo, Rogério? Oi? Perguntas, temos várias perguntas aqui no YouTube. O José Ronaldo... Escolham as 2, porque depois a gente tem que voltar para a gente escolher. Certo. O José Ronaldo fica curioso para saber o que se deu depois, durante e depois do cafezinho, e achou muito interessante a homofonia que Sônia fez do Pulitzer, né? E perguntou se poderia também algo dessa homofonia com relação ao café. Se você pensa alguma coisa. Sim. Fé do café, ele... Sim, ele sim. Sim. A Ana Maria Cabral Carneiro parabeniza você pela apresentação e diz que gostaria que você fizesse uma articulação entre a questão do não toda fálica e a sua questão com o superior feminino. Sim. Aí temos 2 questões, então. Ok, então, José Ronaldo, obrigada aí pela sua pontuação, não é? E, é interessante mesmo a leitura de Sônia, né? E eu acho que quando eu estava aqui dialogando com Sônia, pelo menos me dá a impressão que eu respondo um pouco que você coloca o que se passa durante e depois. O durante é interessante, porque ela estava muito admirada com aquilo. Parada ao meu lado, eu ali fazendo café e servindo, e ela muito admirada com aquilo, assim, com o semblante de que foi uma surpresa. Aquilo de que eu apareci onde não era esperado, exatamente, o analista surpreender com isso aí, ao invés de dizer uma interpretação ou alguma coisa pedagógica, é isso. E o depois é que há, assim, uma mudança no sentido da relação transferencial, no sentido de que alguma coisa passa a ser possível num trabalho mais em direção às questões dela, como Sônia coloca, né? Alguma coisa que nomeie esse nominável, e tudo isso que faz esse empuxo aí à morte. A Ana Cabral, agradeço aí sua questão, a questão do não todo fálico e o superior feminino, isso aí é o núcleo da passagem de Lacan no Aturdito, essa proposição do não todo a partir da lógica, né, das tábuas da sexuação, aí tem todo um desenvolvimento que eu não tenho como fazer aqui, até tenho tudo muito anotado aqui, mas onde ele traz que a partir da lógica formal e da lógica clássica mesmo, com Aristóteles, que é preciso que haja uma exceção para que o todo seja validado, logicamente, para que o todo tenha consistência. E isso existe do lado masculino das formas da sexuação.
Isso existe do lado esquerdo da fórmula, existe uma exceção, existe um X que não é φ de X, que é a questão do nome do pai, que ele pega de Freud, mas que isso, do ponto de vista da lógica, ele toma. Do lado do não todo é porque ele não existe nenhum X que não seja φ de X. Não há uma exceção do nome do lado feminino que possa validar aí o todo desse conjunto. E ele diz que aí, do ponto de vista da lógica, isso não existe de barrar duas vezes os dois quantificadores, mas ele nomeia essa lógica do não todo, e não no sentido, como eu já tive a oportunidade de colocar, de que falta alguma coisa à mulher anatomicamente, seja o que for, mas que é não toda regida pela lógica fálica, que é uma lógica que tem limite, mas um limite no sentido matemático do termo, que é quando entre um número e outro, se a gente pega aí o Cantor com os números transfinitos, entre um número e outro há uma tendência à infinitização, mas que nos conjuntos fechados sempre há alguma coisa que venha fazer um grampo, que venha pôr um limite. E é nesse sentido aí que o falo, ele faz esse grampo aí e ele impede essa infinitização. E do lado do não todo, é um conjunto aberto no sentido de que o limite também no sentido lógico e matemático não está presente. É exatamente a análise, numa análise que se vai buscar que algum significante, isso que Lacan chama de um significante novo no Lancy, que possa vir aí exatamente no lugar de fazer um grampo aí. No caso da vinheta que eu trouxe, naquele momento ali, a gente consegue aí, com essa manobra, pelo menos ali instantaneamente, fazer um grampo nessa tendência aí a infinitamente ir nessa direção. Eu sei que minha resposta é muito breve, apenas de indicação, porque realmente é um tema vasto. Teríamos que passar por Frege, Cantor e Lacan. Eu já passei por isso tudo para trazer aqui, mas eu realmente teria que ser mais uma hora para dar a você todos os passos. Eu apenas vou lhe pedir a licença, lhe agradeço de dar essas indicações. E os colegas que quiserem acrescentar alguma coisa que lembraram, eu também ficaria... Podem tomar a palavra e participar, que isso é uma conversação. Eu tenho aqui Cristina Goulart e Jordana nessa sessão. Cristina pode falar, e depois Jordana. E depois Sônia. Depois quem? Eu chamei Cristina, porque ela está aqui inscrita, e Jordana, e depois você. Eu não, mas posso até falar alguma coisinha. Porque você digitou. Aí eu achei que você estava se inscrevendo. Então, deixa a Jordana falar primeiro, depois você fala. Fala, Jordana. Cristina não apareceu, fale você. Cadê Queria agradecer muito a Elizabeth. Tá vendo? Tá me vendo? Estou lhe vendo agora, com prazer. Obrigada. Estamos aí com esse trabalho bonito que você fez, né? E obrigada. Eu fiz uma anotação aqui que me chamou a atenção positivamente, que eu queria destacar, porque me parece que é algo importante, é quando você fala do super-eu, é perigoso porque impõe a gozar. É isso. Né? Então, me pareceu importante esse destaque, que você diz que a voz do super-eu clama a se igualar a este gozo não simbolizável. Sim. Isso é muito importante porque tentar se igualar e clamar a se igualar é muito diferente de ser agenciado. Né? Não há essa equivalência entre o super-eu e o gozo feminino. Sim. Eu me recordei de uma entrevista de Golostiza, onde ele diz que isso tem a ver com o fantasma do homem, não é? Querer igualar o super-eu com o gozo feminino.
O homem toma esse gozo feminino, como algo que faz barreira ao desejo, né? E uma tentativa de anular o desejo do homem. Então, isso é um fantasma do homem, fazer isso, igualar o superior ao gozo feminino. E também o próprio Gorostiza chama a atenção que, no final de análise, quando o sujeito pode acceder a esse gozo não negatizável, né? Que uma extensão, poderíamos ser tomado como uma extensão do gozo feminino, essa condição pode levar, se você toma a referência do gozo, do supereu como cultivo da pulsão de morte, que é uma posição mais freudiana essa, né? Sim, sim. Essa equivalência seria fazer equivaler o gozo feminino à pulsão de morte também. E não se trata disso, porque esse gozo que se excede no final de análise é um gozo que não elimina o supereu, mas provoca um certo esvaziamento, justamente porque faz um atravessamento do fantasma. Então, há um esvaziamento desse supereu. Então, pelo contrário, esse esvaziamento vai vivificar o sujeito e não levá-lo para algo de mortificação, que seria fazer essa equivalência com a pulsão de morte, né? Pois é. Então, eu queria fazer esse registro que me pareceu importante. Eu agradeço. O supereu, ele tenta agenciar esse gozo feminino, mas não equivale. Não são iguais. Sim. Né? Sim. É muito importante o que você está sublinhando. Esse é um tema bastante delicado, difícil de abordar. A gente vê o próprio Lacan, Éric Laurent, Jacques Alamillet deslizando entre os termos, às vezes tomando no sentido em algumas equivalências, mas o que você traz é bastante interessante e importante. E aí eu gostaria de sublinhar mais uma vez aí que, do ponto de vista do supereu, como Lacan, como Lacan, Millet e Laurent tomam, aí ao contrário, por isso que vai mais além do supereu freudiano, que seria exatamente pôr um limite. E que seria impedir, seria alguma coisa de uma proibição, e aqui é o que impõe a gozar, né? É aquilo que é uma exigência, um imperativo categórico, né? E todas as observações que você faz aí, dessas nuances entre o feminino, o supereu, a questão da análise, que são temas que nós estamos estudando para o encontro, né? E como eu disse, é exatamente a temática do eixo 2, né? Então a gente ainda tem muita coisa para avançar, não é? É um tema realmente de muitas nuances e nuances delicadíssimas. Eu lhe agradeço e acho que é uma contribuição que me ajudou também muito a ir pensando sobre isso. Sônia. Na verdade, eu tirei que era para falar, que eu tinha esquecido de agradecer a Beth, porque o trabalho dela é todo sobre o Arthur Dito, e que eu trabalho o Arthur Dito, e hoje de manhã a Graciela Bessa me deu uma contribuição excelente, exatamente a respeito do gozo feminino. E, quer dizer, hoje realmente a gente iria falar das fórmulas da sexuação, mas já tínhamos falado do lado fálico, do lado masculino, e estávamos falando do gozo feminino. Então, eu queria pontuar dois momentos, assim, que o gozo, que ele diz, né, que você cita, que o amor é o nome do gozo feminino. Ele diz isso. Então, a gente precisa, para falar do gozo feminino, falar do amor. Do amor. Porque o parceiro da posição feminina é o abarrado. Então, que ela demanda ao outro, e é um significante que diga o ser que está aí na sua paciente, e o que ela encontra é o silêncio. É muito mais o silêncio do que o significante. Por isso, a importância das reticências. Né?
fazer só uma diferenciação que eu aprendi hoje sobre o infinito. Sim. Que é o seguinte, tem infinito do lado masculino e tem infinito do lado... Sem dúvida. O lado masculino, né, é a cadeia de números reais. Sim. Tá? E do lado feminino, esse é o infinito, que você pode contar até o infinito. E do lado feminino, né, Aquiles nunca alcança... A tartaruga. É do transfinito. Né, em que sempre há, você usou aqui no seu texto, uma decalagem entre o dito e o dizer. E o dizer, exatamente. É um exemplo disso, né? É a mesma coisa de que não há, você nunca chega do 1 ao 2, não chega nunca do 1 ao 2. Então, você o tem uma aproximação. Tem a ver, então, por isso que o gozo não é complementar, ele é suplementar. Ele é sempre da ordem da invenção. Então, por isso que a mulher não existe. Tem que se tornar mulher. Né? É o que eu tomo do Lohan, né? É um tornar-se mulher, é uma invenção de um final de análise. É uma invenção, né? E eu gostei muito, aí vou pegar, só para dizer alguma coisa mais, o amor é o nome do gozo feminino, nesse sentido da supermeutade. Nesse sentido desses convites que Lacan faz ali, as 7 Tirésias, ou o outro do outro, é nesse sentido que me parece que a personagem de Paul Claudel, a Isée, ela deixa isso bem claro para a gente ver, de que modo ela lida aí, o que é que ela pede dos homens que tem uma relação de amor com ela, né? Então, é nesse sentido aí, de que o amor é o nome do gozo feminino. A gente sempre tem, me parece, com essas questões de Lacan, do não todo, de precisar bem que campo, qual é o campo que a gente está trabalhando, né? Mas o amor Beth, por causa da devastação, que ele diz que o parceiro da mulher é a devastação. A devastação. É exatamente o retorno da demanda do amor sobre ela. Sim, e essa convocação que a mulher faz para que o parceiro seja o outro do outro, né? Outro do outro. O outro do outro aí, não é? De ser aí, isso é devastador, não é? E que ela não se encontra, ela se faz outra para ela mesma. É o que se passa com Isée, né? É o que se passa com Isée. Ela se faz outra para ela mesma e vai aí, ela é aspirada pelo vazio, né? Pelo nada. Exatamente, pelo nada. Pelo nada, é uma leitura. Das mulheres com nada. Então, Marcelo, mais 2 do YouTube. Marcelo. Sim, Marcelo. Temos várias, inclusive. O Rogério vai me ajudar aqui. Tá. Pega algumas. Diga aí, Rogério. Pega 2 aí, Rogério. Não, é melhor colocar todas, Analícia, porque já estamos terminando, aí a Beth faz um apanhado. Você sabe quantas tem? Tem muitas. Ele está dizendo que tem muitas. São 8. Vai, Rogério. Vamos aqui. Luciana Guerrão, ela pede, né, se fosse possível, que você comentasse, Elizabeth, sobre as atuais apresentações da histeria em relação à crise do patriarcado e novas formas de presença do pai. Sim. Né? E eu aí acrescentaria, que já vou me entrando também para fazer uma pergunta, se for possível, né, para a gente poder um pouco, sobre as histerias rígidas. Sim. Né, a vertente que a armadura do amor ao pai não se apresenta. Né? Que efeitos teria isso sobre o superior feminino? Denise Coutinho, voltando para a questão do aquecer, ela faz um comentário também interessante. Aquecer, que tem uma noção de poder ser, possibilidade de abertura, e não mais de ter que ser, imperativo de gozo. Lindo. Legal. Tá legal, hein? Muito bom. Bom, obrigada. Temos aqui ainda. Marcelo? Sim. Vamos pegar, então, 2 que vão falar sobre o tema do amor. A Jaqueline Moreira Coelho agradece a apresentação, é muito rica, e queria te perguntar se você acha que a recusa de
mulheres ao amor também poderia ser entendida como essa posição de exceção. Tá? E a Cleide Pereira Monteiro traz uma outra questão. Quando o amor pode temperar esse gozo agenciado pelo supereu. Né? Quando o amor pode temperar esse gozo agenciado pelo supereu. Ok, é um desafio, né? São todas questões muito interessantes, mas muito variadas, né? Luciana, falar de novas formas de histeria, eu não teria aqui com pouco tempo e com esse contexto de acrescentar muito mais coisas, mas eu acho que quando eu trago a vinheta clínica e Tomizé aí como modelo, eu acho que poderia nos dar aí uma pista, como Ana Alicia e Sônia falaram, do que são essas faces da histeria atualmente, né? Então, eu responderia assim, e brevemente, a questão da histeria rígida e a armadura do amor ao pai, que não se apresenta, né, Rogério? Que não dá conta disso, né? Tem alguma coisa aí que capenga, porque a questão do amor ao pai tem alguma coisa a ver com o nome do pai, como dentro da lógica fálica que limita esse campo aí do ilimitado, mas que, como função, não operou devidamente para conseguir isso, né? É uma resposta breve que eu lhe daria nesse contexto daqui, né? E Jaqueline traz a recusar o amor como exceção, talvez no sentido de ser a mulher. Aí é uma questão interessante, Jaqueline, mas que teria que pensar com mais calma. Acho que faz sentido pensar a recusa ao amor aí também, que se passa também dentro do campo, até dessas histerias, da histeria com esse modelo mais rígida, como nós estamos vendo. E o que Cleide coloca, claro, bem interessante, quando o amor pode temperar esse gozo agenciado, claro, que é a questão do amor do fim de análise, a questão do novo amor aí, que é um amor que Lacan trabalha no Seminário 20, eu acho que Marcos André trabalhou bastante isso, que não é mais um amor imaginário, um amor de complementação, mas é um amor que ele já leva em consideração a questão de que há um impossível, de que essa questão da cara metade, de ser tudo para o outro, de que isso não vai acontecer nunca, porque não há relação sexual. Então, eu diria aí que quando o amor leva em consideração de que não há rapport sexual, e de que ele é um suplemento aí para essa falha, que é isso que levaria em consideração o real, não há dúvida de que o amor dentro... Eu tomei uma visada muito específica do amor para pegar até a questão do amor de transferência, a partir do chamado da supermeutade, que põe uma dificuldade na análise das mulheres. Aqui eu faria uma indicação, e que, como Jordan lembrou, que tem a ver com a devastação, do texto de Marie-Hélène Bruce, que ela fala de uma dificuldade na análise com as mulheres, que exatamente na relação transferencial. Essa é alguma coisa que eu poderia dizer na brevidade, nesse contexto aqui, que também para organizar uma resposta, mas isso, o texto da Marie-Hélène Bruce, ela vai responder super bem, e vai nos dar muitas pistas do amor colocado, esse amor aí da supermeutade, quando ele aparece na cena analítica. Aqui, o amor temperando esse gozo agenciado ilimitado do supereu, eu viria mais nesse sentido de que é já alguma coisa que uma análise pode dar, de considerar nesse contexto aí, a partir de poder já ter
aceito e vivido o não arrapó sexual. Já com alguma coisa da impossibilidade do amor cobrir tudo. É o que eu poderia dizer agora. Temos 5 minutos e muitas perguntas. Como fazemos aí? Talvez pudesse colocar as perguntas apenas para escutar e fica difícil para mim, mas eu agradeço a todas. E a gente vê se pode me mandar um chat também. Sim. Com as perguntas. Mas aí eu não sei, aí isso é com o Bruno. Vambora aí, Marcelo e Rogério. Então, enumere as perguntas. Veja, Marcelo Veras fez uma pergunta em várias etapas. Ele falou o seguinte, eu vou ter que dar algum grau de interpretação aqui. Entre as heroínas da saga de Claudel, Signe, Lumir, Pensée e Izé, sabe? Essa última é escolhida por Lacan como mulher em sua inteireza, porque é aquela que produz um ato disruptivo. Alheio ao amor, à felicidade e à pátria. Sim. Essa mulher, ligada à alteridade radical, encarna esse ser opaco e misterioso. Lindo. Encontro com a verdade. Você acha que há algo de Bovary nela, no seu Hors-la-Loi? E ele faz uma pergunta, eu acho que aqui ele contempla um pouco já a resposta parcial dele aqui. A diferença é que Bovary se extenua, vai no avesso de Izé, mas no mesmo bordo. É interessante o que Marcelo traz, eu só tenho que agradecer, e ele mesmo, eu estava pensando aqui que havia algo de diferente entre Bovary e Izé. Eu acho que Izé é muito mais radical. Eu não consideraria Madame Bovary um exemplo da verdadeira mulher de Lacan. Ela não me parece, tem alguma coisa que eu posso estar equivocada, mas há algo a mais em Médée, algo a mais em Antígona, algo a mais em Izé. E da trilogia de Claudel, das outras personagens, Izé vai muito mais além, como o Marcelo coloca aí. Muito, muito bom, eu agradeço, Marcelo. Muito legal. Temos uma última pergunta. Fazemos ou... Faz, nada. Éder Galiza pergunta para todos na conversação. Simples. Poderiam articular a diferença entre o gozo feminino e o gozo da mulher? Seria uma questão estrutural que está em jogo ou não? É para todos, então fica a questão aí, é exatamente o que a gente está estudando para o Congresso. Agradeço a Éder. Bastante isso, né, Sônia? Claro, para mim, eu aprendi direitinho hoje. Eu também, mas louco. Na parte superior da fórmula estaria o gozo da mulher, estaria o elemento foracluído, a vervéfo da mulher, e conversando com a Analícia Viva, na parte inferior estaria o gozo feminino articulado ao S de abarrado. O amor estaria aí o tempo inteiro. Né? Pronto, ótimo, foi ótimo que Éder se dirigiu a todos e Fátima, que ó, isso aqui é uma conversa. Eu aprendi adorei um pedacinho hoje, aí eu fiquei entusiasmada com o aprendizado, né? Maravilha, é isso aí, uma escola é isso. Tem que aplicar logo, senão esquece. É claro, uma escola é isso, aprenderam meio-dia à noite, ó, já. Já valeu pelo dia de hoje esse pedacinho que eu aprendi. Foi ótimo, Dimé. Foi ótimo. Aprendemos muita coisa hoje, viu? Foi, muita coisa. Porque discutimos muito exatamente... Não fazer essa distinção entre o gozo da mulher e o feminino não é muito fácil. Não é muito fácil. Você tem que pegar a inexistência. Exatamente. Né? Você tem exatamente que ir para o lado da função foraclusiva. E para mim, sobretudo, que sou muito sistemática, não é tão fácil para mim falar livremente. Eu vou aos textos... me situar e colocando lá, porque de fato é um tema delicado, é uma areia movediça. É um tema, quanto mais eu me aproximo, ele fica deslizando o tempo todo. É difícil. Razão, porque hoje a gente tentou fazer uma diferença. Exatamente o que estamos falando aqui. Histeria, gozo da mulher e o gozo feminino.
Mas da mesma hora que a gente fala, ele escapa da gente. Pois então, é o impossível. Mas seria mais fácil, porque está do outro lado, né? Pois é, e eu acho que são representações, são exemplos do impossível de dizer. É o indizível do infamiliar, do feminino, que escapa cada vez que a gente tenta se aproximar dele. Exatamente. Por isso que Lacan cobrava, porque as mulheres não falam desse gozo, elas não conseguiam. Não tem palavra para isso. E a gente alimenta no corpo, né? Isso. Nem todos. Isso. Fica muito difícil colocar assim, esse é esse. Fica, não é tão fácil, não é tão fácil. Então, vai Annalise. É isso. Se temos mais perguntas, mas não conseguimos, né, fazer todas. Tem mais perguntas? O Marcelo falou que era o último. Tem não. Não? Ah, então tá ótimo. Então, acho que está justo no tempo certo, mas foi uma conversação muito boa, muito proveitosa. Nós estamos apreendendo, na verdade, a cada turno, né? Hoje teve o turno da manhã, agora foi o turno da noite. Manhã começou com Fátima no carrossel, depois Graciela, agora você. Então, foi tudo assim, foi um dia muito intenso, produtivo, e agradecemos, né, a você, Beth, a sua disponibilidade, a sua pesquisa. Se alguém mais quiser também dizer alguma coisa. Eu quero agradecer muitíssimo a sua exposição aqui e a sua pesquisa no Neturdi, que vai ajudar muito a gente. Sim, com certeza. É muito pesado, é muito complicado. Bem pesado. Coincidentemente, Sônia, quando eu soube do seu seminário, eu tinha começado uma pesquisa no Leturdi, porque ele estava na minha mira. Em janeiro eu fui a Paris, comprei uma série de livros e quando comecei, é uma maravilha isso, né? Então apareça no seminário. Sim, pois é, Annalise, não me falta o desejo, mas aí tenho que me organizar com os horários agora, né? Problema nosso, o horário. É o horário aí, eu já vi, vou ver como é que posso fazer, porque obviamente que tem tudo a ver com o que eu estou estudando e pesquisando agora. Então, eu também quero agradecer muitíssimo a participação de todos vocês, a troca, a alegria desse momento. Para mim, foi um enorme prazer, mais uma vez. Obrigada pelo convite, de verdade. Um beijo para todos. Querida. Valeu muito. Foi ótimo. Beijo. Tchau, vocês. Tchau. Tchau. Obrigada. Marcelo, você está de anfitrião. Com você.